Boa noite a todos. Muito obrigado ao Rodrigo também pelo convite, ao Farol. Eu vou começar por uma questão que é fundamental entender porque é que a comunicação social tem este domínio sobre a população. Porque ela tem de facto o domínio sobre a população. Isto começou lá atrás, no tempo do salazarismo, e isto é a minha análise política e histórica. Isto começou lá atrás, no tempo do salazarismo, onde a esquerda marxista tinha necessidade de se refugiar, porque Salazar era conhecido por não gostar muito de comunistas. Os comunistas sempre existiram, então eles refugiavam-se em espaços que Salazar não explorou muito. Refugiaram-se na comunicação social, no ensino e na cultura, que é onde eles estão hoje. É o espaço dominado pela esquerda, é exatamente esse. Depois do 25 de Abril, o 25 de Abril trouxe coisas muito boas, trouxe coisas menos boas, mas uma das coisas que trouxe factual foi esta explosão daqueles que estavam prisioneiros como marxistas começarem a extravagar na sociedade. E eles começaram a ocupar esses cargos, principalmente nas redações dos jornais, que foram muito importantes ao 25 de Abril, penso que muitos daqui devem se lembrar disso. Foram muito importantes na cultura e foram muito importantes no ensino. Para mim o fundamental foi no ensino, porque o ensino é o que vai formar toda a geração de um país. E toda a geração sai com um pensamento dos espaços de ensino. E o pensamento marxista começou a ser bem explorado ali depois do PREC. Durante o PREC foi uma situação complicada, mas depois do PREC foi estudada uma estratégia de como tornar a população marxista sem dizer de lata, vocês são todos marxistas. E a população foi levada aos poucos a pensar como socialista e começaram a aparecer muitos movimentos. Entramos no processo democrático, eleições, passou muito tempo, hoje estamos aqui numa situação que não tem ponto de retorno. Porque fomos levados a um caminho de duas vias, ou socialismo ou a social-democracia. Embora a social-democracia que foi feita do pós-25 de Abril não tem nada a ver com a democracia que é feita hoje, com a social-democracia. Mas o marxismo continuou e continua dentro destes espaços, dentro do jornalismo, da cultura e do próprio ensino. Aquilo que eu faço nas redes sociais, e qualquer um poderia fazer, é exatamente explicar às pessoas que, enquanto a esquerda dominar esses espaços, não vale a pena ter partidos políticos, não vale a pena... Vale sempre a pena, mas não é isso que vai dar a solução ao nosso país. São pequenos movimentos como este, são pequenas reuniões como estas, são canais como os meus, são pessoas como os meus colegas, que têm que fazer essa diferença. Nós estamos a fazer aquilo que os comunistas fizeram lá atrás, antes do 25 de Abril. Nós estamos a começar a cultivar, nós estamos a começar a ser os novos revolucionários da história, quase. Porque nós temos de recuperar um país que tem uma forma, uma visão, uma cosmovisão completamente diferente daquela que outrora fez este país grande. Então isto é um trabalho de formiga, é um trabalho muito difícil e é preciso começar a criar gerações para mudar isso. E essas gerações demoram. É preciso começar a criar jovens que pensem dessa forma, jovens que vão para a universidade, que entram no mercado de trabalho, que envergam por estes caminhos da cultura, do ensino, da própria comunicação social e começarem a espalhar a palavra do pensamento conservador, daquilo que nós chamamos o pensamento conservador. Como diria Roger Scruton, é preciso começar a plantar novamente novas sementes. Eu trouxe este livro aqui, que é um livro bastante interessante. Chama-se Eu e os Políticos. É um livro de José António Saraiva. Alguns devem saber quem é António José Saraiva, embora esteja localizado e identifique-se mais como uma pessoa de esquerda. É uma pessoa com uma visão muito realista. Foi diretor de um jornal que a seu tempo foi bom, que foi o Expresso. Fez do Expresso um grande jornal.
E ele escreveu um livro depois que deixou as andanças do jornalismo como diretor, depois também penso que foi fundador do Sol, ou fez parte da fundação do Sol. Ele escreveu este livro e neste livro eu trago por um motivo só, para provar o compadrio entre o jornalismo e a política. Aqui neste livro, os episódios que ele conta de figuras que nos são totalmente conhecidas, muitas delas ainda estão hoje no ativo. Por exemplo, acabei de encarar aqui com Marcelo Rebelo de Sousa, que é o Presidente da República, António Costa, que também está aqui na capa. Portanto, estas pessoas que ainda hoje estão no ativo, algumas já não estão, Pinto Balsemão também está aqui. Existem vários relatos deste escritor que explica como é que é feito esse compadrio entre a política e o próprio jornalismo. Muitas coisas que nós assistimos nas televisões parecem novidade, parece que o jornalismo corre atrás para descobrir a verdade. De facto, tem lá uma assessoria qualquer de um gabinete de ministro, tem um secretário de Estado que fez um telefonema ou uma redação de jornal e pediu a presença do jornalismo para fazer uma reportagem qualquer. Tem aqui inclusive um episódio de Marcelo Rebelo de Sousa a fazer isso. Nada diferente daquilo que ele faz quando vai fazer os seus banhos para as praias. É exatamente a mesma coisa, é o mesmo modus operandi. Então eu trouxe este livro só para exemplificar. É um livro barato, quem tiver possibilidades de o comprar pode comprar e ler. Este livro vai na 13ª edição, mas quem tem a primeira ou segunda edição tem algo mais do que eu, porque isto entretanto foi a tribunal, na parte do Sócrates, e foi censurado por um tribunal. Porque a Fernanda Câncio não gostou de algumas coisas que foram ditas aqui. Portanto, quem tiver a primeira edição pode vendê-la por 50 euros, que vai conseguir vender bem um livro que vale 10 euros. Este livro já está censurado. Eu tive acesso à primeira edição, mas teve que ser na internet. E aconselho, pesquisem chama-se Eu e os Políticos, de José António Saraiva. É um livro muito interessante. Agora, no meu ponto de vista, e isso aconteceu com o Brasil, aconteceu com os Estados Unidos, estes dois países só viraram politicamente à direita quando houve algo que os desconectou da realidade da comunicação social. No caso dos Estados Unidos foi Donald Trump, no caso do Brasil foi Jair Bolsonaro, no caso de Portugal pode ser outros políticos, mas tem que haver um gancho que desconecte as pessoas da comunicação social. E esse gancho ainda não existe. Está melhor do que estava, obviamente. Eu comecei este trabalho há 8 anos na internet, há 8 anos, e obviamente que há 8 anos ainda não existia o Farol. E, portanto, não existiam estes eventos que são bons, são fundamentais. O Farol sempre existiu, estava sempre na nossa cabeça, Miguel. A minha esquerda acabou de corrigir. Como sempre, gostam de corrigir, não é verdade? É verdade. Então eu não estou a corrigir, vou brincar contigo. Não, mas o Paulo tem razão. Nós sempre existimos da maneira como pensamos. Nós simplesmente despertamos de algo que estávamos anestesiados. Todas as ideias que todos nós temos, elas não são novas. Não foi porque ouvimos alguém falar, não foi porque demos razão a alguém, não foi porque ouvimos alguém na internet a dizer, não, elas já estavam no nosso subconsciente. Porque toda esta engenharia social que é feita pelo jornalismo, que trabalha muito sobre o caos e o medo são formas estratégicas de lidar com os públicos. É isso que as obras de ficção fazem. Os romances, etc. Elas usam o caos, usam os medos para agarrar o leitor. Isso foi transportado da filosofia marxista, que é belíssima. Quem lê o Capital pela primeira vez fica apaixonado por aquilo. Eu, pelo menos, fiquei. Tive que voltar a ler porque, espera aí, não estava a ter séries. Então, essa filosofia foi toda arrancada dos livros e foi posta em ação na sociedade. E Portugal teve um carinho especial em relação ao processo marxista, portanto, da esquerda, que foi a falsa premissa e a falsa propaganda de nos terem trazido a liberdade no 25 de Abril. O que isso é completamente falso. Para aqueles que são mais velhos poderão se lembrar do que aconteceu a 25 de Abril e depois do que aconteceu no Verão Quente, PREC, etc. E eu não era nascido nessa altura, mas pelo estudo que eu tenho, eu vi tudo foi menos comunista a querer trazer liberdade.
Então a liberdade foi recuperada por um grupo de homens que sim, trouxe a liberdade, ela seja da forma como for, mas trouxe-a. Mas passamos um período complicado até 25 de novembro de 1975 e todo este período foi controverso. Porque tínhamos de um lado um grupo de pessoas que queria estabelecer poderes ao povo, o povo decide quem quer, vamos estabelecer tudo direitinho, como um país democrático deveria ser já à época, mas outros estavam com a cabeça nos modelos da União Soviética. Não foi por acaso que eles se reuniram em França, salvo erro, e a própria União Soviética financiou tudo isso. Tem um livro que eu me esqueci de trazer, que é um livro raríssimo, que se chama Os Contos Proibidos, de um PS, acho que é assim. É um livro muito bom. Eu tenho essa cópia, comprei por 5 euros no LX, e a pessoa que o vendeu não faz ideia do que vendeu. Porque esse livro, ele foi comprado, todo ele, só saiu uma edição, todo ele foi comprado por militantes, simpatizantes do Partido Socialista. Porque lá estão todos os planos que foram feitos para o próprio, para o golpe do 25 de Abril. As reuniões que foram feitas pelos soviéticos e com os comunistas. Os comunistas aliados aos socialistas para conseguirem o que conseguiram. O plano original não era propriamente aquele, mas foi como foi. Porque também, diga-se passagem, Marcelo Caetano já estava a pedir aquilo há muito tempo. Não é? Fazer salazarismo sem Salazar não foi o que deu, mas pronto. Nós temos um carinho muito especial, entre aspas, pelo comunismo, porque nos trouxe a liberdade. Isso é uma das mentiras que todos nós que estamos aqui temos o dever cívico e moral de desconstruir, seja com quem for. O comunismo não trouxe liberdade a nenhum lugar do planeta Terra. E nós temos que ter ciência absoluta disto. Nenhum lugar. Existem 2 livros, que são muito difíceis de ler, de comprar até, mas que são essenciais. Um chama-se O Livro Negro do Comunismo, o outro chama-se O Livro Negro do Capitalismo. No final da leitura vocês conseguem tirar um balanço dos 2 e conseguimos perceber aquilo que aconteceu no planeta. Mas Portugal tem um carinho especial pelos comunistas, isso ficou intrinsecamente ligado à comunicação social, é algo que eles estão a beneficiar historicamente e por isso é que grande parte das pessoas infelizmente votam naquele partido, não porque são comunistas. Eu dou-vos um exemplo, só vou usar aqui um partido só como forma de exemplo. O Alentejo é uma zona do país que era historicamente ligada ao comunismo. Curiosamente, o partido Chega ganhou o espaço todo no Alentejo. Como é que estamos? Quer dizer, o Chega está na ponta oposta do comunismo. Como é que os mesmos comunistas que votaram no PCP votaram depois no Chega? Então, as pessoas, elas não são intrinsecamente marxistas ou comunistas ou revolucionários. Algumas são, obviamente. Mas a maior parte da população portuguesa, ela é conservadora e ela pretende conservar exatamente esses valores. Claro, cada um à sua maneira, um bocadinho mais radical, outros menos, uns mais liberais, outros menos. E isso trouxe-nos a um caminho, e é o último ponto que eu vou falar para não esticar muito, senão começa a levar pontapés debaixo da mesa. Não, olha mesmo para ti. Isso leva-me a um caminho que eu vou dar aqui um salto grande para explicar que é algo fundamental, que são as redes sociais, que era a ponto que eu vou fazer com os 2 políticos que ganharam um mundo, entre aspas, foi Donald Trump e Jair Bolsonaro. Nós até estávamos a comentar, não sei onde é que ouvi, Donald Trump e Jair Bolsonaro, eles foram eleitos pelas redes sociais, pelo espaço das redes sociais. As redes sociais são uma ameaça total ao poder que esta bolha traz. Por isso é que ela está a ser censurada. Eu tenho um Instagram com 16 mil pessoas, as minhas publicações estão há 30 dias a ir para o último lugar no feed. Eu tenho um 3º canal de YouTube e já fiz mais 3 ou 4 só para prevenir. E tenho uma rede social com 5 ou 6 mil pessoas, onde também as publicações estão sempre a ir para o feed, para o final. Porque partilhei algo que é falso, porque partilhei algo que é discurso de ódio, porque é racismo, porque não gostamos de ti, porque queremos que tu te cales. Basicamente é isto. E é aí que nasce uma coisa, eu acho que é fundamental se falar aqui, que são os fact-checking, são os verificadores da verdade. Vamos usar o polígrafo, que é o mais conhecido de vocês todos, provavelmente. Isso é uma ferramenta que não... O interesse dela não é com as pessoas, não é connosco, não é com a população, não é para nos dizer a verdade. Elas têm um princípio só. É condicionar
o discurso e ter uma justificação para o escalar nas redes sociais. Se vocês disserem que isto é um copo de vinho e vier um jornal desses, um polígrafo da vida, e disser que é um sumo laranja, pois pode ser um copo de vinho, que não interessa. A partir daquele momento, as redes sociais estão autorizadas a censurar as vossas publicações. Porque alguém decidiu numa redação, com uma narrativa qualquer, que aquilo não é um copo de vinho, mas sim um copo de sumo de laranja. E é assim que está a funcionar hoje as redes sociais. E é assim que nós somos silenciados. Porque chegamos ao ponto de alguém ter a caneta da legislação, da verdade e da mentira na mão. E para terminar o meu discurso, eu fico por aqui. Depois pode haver perguntas, mas para terminar o meu discurso, é fundamental que as pessoas continuem a escrever aquilo que pensam. Se forem bloqueados, não interessa. Os servidores do Google e do SAP e por aí fora, eles são infinitos, dá para fazer contas infinitas. Continuar sempre com a vossa narrativa e tentar levar isto para a família, devagarinho, com calma. Ninguém se chateia com a família por causa de política, mas tentem levar isso para dentro das vossas famílias, grupo de amigos, colegas, ou patrão não, que é melhor não arriscar. Podem arriscar, eu por exemplo arrisquei. Acho que até se fosse do outro lado estava na rua, que é diferente. Então este é o meu conselho, não nos deixarmos silenciar. Podem ver jornalismo, mas vocês têm a missão, e eu não tenho tempo de explicar como é que isso se faz, e também penso que muita gente deve saber, aqui neste grupo de pessoas, descodificar a notícia que vocês ouvem ou leem. Saber o que é notícia, saber o que é manipulação e saber qual é o objetivo por trás daquele artigo. Todas as notícias têm estas fases. A notícia, a manipulação e o objetivo daquela notícia. E começa aonde? Nos títulos sensacionalistas. É aí que nós damos. Sobretudo quando os jornais todos anunciam a mesma notícia. Exatamente. Aí. Só para terminar, para passar a palavra, vocês tenham noção de uma coisa. O Estado português domina mais de 50% da maior agência de notícias do país. Depois o outro é que tinha a PIB. E quer comprar o resto. E quer chegar a 90% da luz. O jornalismo não pode pertencer ao Estado em nenhuma instância, porque está sempre condicionado politicamente, sempre. E podem-me dizer, não, mas um dono do jornal pode ter um viés ideológico. Ok, mas o jornal é dele. E fico por aqui. Obrigado.